Fala pessoas, vamos lá fazer mais uma dica de estudos com o professor Marcelo, tá beleza? Então vamos lá, vamos aí para a dica 11. O que a dica 11 fala para a gente aí, nós vestibulandos ou fundamental e médio, tá? Reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações, tá bom? Então aí a gente vai reconhecer alguns elementos fundamentais aí do círculo, da circunferência, tá? Podemos também citar algumas questões de áreas, né? Comprimento de uma circunferência, tá? Lembrando que comprimento da circunferência é para a circunferência, como o nome já diz, e área é voltada mais para o círculo, tá? Lógico que eles podem também misturar tudo isso, certo? Mas aí a gente vai colocar cada um no seu devido lugar, tá bom? Não que eles não possam se misturar, tudo bem? Então se liga aí nas dicas aí. Beleza, pessoas, então vamos lá. Então nós temos aí no primeiro momento, ó, nesse primeiro momento aí nós temos o seguinte, nós temos algumas variações aí de informação, né? Algumas informações que foram dadas para a gente, ó. Ele diz que na primeira diz assim, ó, na circunferência abaixo do centro O, os segmentos CD, OF e AB são nessa ordem. Então ele quer saber o que seria CD. CD é essa parte aqui, ó. Aqui vai aparecer para vocês, ó. CD é essa pequena parte aqui que nós temos aqui em cima. Aí a seta mostrando para vocês, tá? E CD, ela não passa, esse segmento CD, ele não passa pelo centro da circunferência, que é esse ponto O bem aqui, ó. Tá? Ele não passa, esse ponto Ozinho aqui, ele não passa pelo centro. Então, ele é chamado de corda. Todo segmento que não passa pelo centro, ele é chamado de corda. Uma particularidade, né, que a gente vai já trabalhar. Outra, o que é que ele vai falar sobre OF? OF vai do centro até uma das extremidades da circunferência, ó, até uma das extremidades. Então, se ele passa pelo centro, é chamado de raio, porque todas as medidas do raio são iguais, para qualquer lado que você forneça, tudo bem? Então, é uma característica do raio. E esse outro AB aí que ele falou, esse outro AB seria o nosso diâmetro, ou seja, o nosso diâmetro é 2 vezes o raio. Vai de uma ponta do centro até uma das extremidades, dando continuidade para o outro lado, do centro até uma das extremidades também, tudo bem? Então a junção de dois segmentos desse daí, que são os raios, né, nós temos o diâmetro, tá? Uma das maiores cordas que nós temos é o diâmetro, tá? Apesar dele passar pelo centro, ele também tem essa particularidade. É uma das maiores cordas que nós temos. Então, o segmento CD é corda, o segmento OF é raio e o segmento AB é diâmetro. Seria a letra A para a gente, tudo bem? Tranquilo essa questãozinha aí. Olha essa outra aí, ó. Na figura, as circunferências de centro AB tocam-se no ponto X. Tá? Então, esses segmentos aqui, ó, esse segmento A até esse ponto da circunferência, do B até esse ponto, se tocam aqui no ponto X. Aí ele pergunta a distância de A até B é. Então, repara só que pode ser uma questão simples, mas quando eles colocam em um contexto, alguma coisa desse tipo, você acaba não percebendo esse fundamental, essa parte aí, ó, que de A até B, ele também é um raio. E esse raio é igual ao 2, ó, que é o lá de cima, certo? É igualzinho ao 2. E de B até o X também é raio e vale 4. Ou seja, a distância dos dois somados vale para a gente aí, ó, letra B, vale 6 centímetros, tá beleza? Aí nós vamos aqui, ó, para a nossa parte da dica 12. Tá? Eu vou colocar duas dicas aí em um vídeo só, fica melhor para vocês, tá? Dica 12. Resolver problemas envolvendo cálculo de perímetros de figuras planas. Então, qualquer tipo de figura plana, ela pode ter o seu perímetro. Quadrado, círculo, circunferência,
que existe, ó, o círculo, ele é área, né? A gente trabalha com área. Mas qual é a particularidade dele? É que dentro do círculo, ou seja, em volta do círculo, né, você tem a circunferência. Então ela também pode ter a particularidade do perímetro, né? Essas figuras aí redondas, tá? E nós temos também aí, né, o quadrado, retângulo, trapézio, tudo isso aí a gente pode ser trabalhado em perímetro. Então lembrando, o que seria perímetro? É a soma de todos os lados, tá? Isso é bem tranquilo em relação a esse conceito. Aí nós temos aí, ó, Jorge queria fazer uma cerca em volta do jardim da sua chácara. Então, ó, primeira dica que ele falou, em volta, em torno, né? Ao redor, tudo isso são dicas de perímetro, tá? E levou o desenho do jardim com as seguintes medidas numa loja, né? Numa loja. Quantos metros de cerca ele vai usar para cercar o seu jardim? No caso aí, para cercar o jardim. Tá? Aí ele disse para você usar essa letra grega, o π, igual a 3,14, tá bom? Então, primeiro, se ele tivesse falado qual a área deste jardim, dessa chácara, no caso, jardim da chácara aí, seria círculo, a parte de área igual a πr ao quadrado, né? Isso aí é também a área do círculo. Mas como ele falou que ele fazia ao redor, seria ao redor, então a gente só pode usar comprimento da circunferência, que seria de uma ponta, dando uma volta, até chegar novamente a ela, tá? Porque é para cercar. E como é que se calcula o comprimento da circunferência? 2πr, tá bom? Onde o π ele falou para a gente e o r vale 4, tá? Aí nós temos aqui, ó, 2πr, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 4, vai dar para a gente aí, ó, 25,12. Tudo bem? Então, 25,12 é uma volta em torno desse círculo aí, desse jardim, tá bom? Então, ficou a letra C aí pra gente, beleza? Vamos lá para a segunda questãozinha aí, ó. A segunda questão diz assim: todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem o formato de um hexágono regular. Hexágono regular, ou seja, tem todos os ângulos e lados iguais, tá? Como mostra o desenho abaixo. Quantos metros no mínimo Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Tá? Então veja só o que ele está fazendo aí, ó. Primeiro, ele está dizendo que um lado é 9, ó, se vale 9, e ele vai dar uma volta. Bora dar uma volta. Quanto seria uma volta? Seria 54 metros. Mas ele falou que são 3 voltas, ou seja, eu pego esse 54 e multiplico por quanto? Por 3, que vai dar para a gente, ó, 162 metros. Então seria a letra D para a gente que vai ser fornecida. Tudo bem, pessoas? Então olha só, pessoal, a gente vai ficando por essa aí. Tá? Já já nós estaremos visitando nossos lugares preferidos, beleza? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação aí. Valeu, pessoas.